Olá pessoal, sejam bem-vindos. Uma satisfação enorme conversar com vocês para a gente ter mais um encontro do nosso curso de teatro infantil. E a minha metodologia, eu tenho buscado trazer a história do teatro, como vocês já observaram. Eu acho que é bem pertinente, né, para quem está começando a fazer teatro e para a população de uma forma geral ter a compreensão e a dimensão da importância do teatro no mundo, na cultura. A gente só recapitulando, nós começamos, né, com o teatro grego, né, depois a gente foi para a Idade Média, passamos pela comédia dell'arte e hoje nós vamos ter o grande privilégio de começar a nossa aula sobre o teatro elisabetano, né, na Inglaterra, que tem esse exponencial maravilhoso, que tem como grande referência o dramaturgo e ator William Shakespeare, essa figura importantíssima da modernidade, da cultura, das letras. Então a gente vai falar sobre o teatro elisabetano. Eu vou propor a vocês mais de uma aula sobre o teatro elisabetano, porque a minha ideia é a gente trabalhar com algumas obras de Shakespeare. Já lembrando, informando a vocês que William Shakespeare, ele escreveu 38 textos, entre comédias, dramas e tragédias, certo? Isso é bem interessante vocês ter essa informação. Mas para recapitular, eu quero lembrar para vocês o seguinte: no século XII, certo, a Igreja Católica ela é responsável para trazer de volta o teatro, certo? Como eu já falei em outras aulas. E uma grande referência foi São Francisco de Assis, que São Francisco materializou e encenou o nascimento de Jesus Cristo. Então foi o primeiro presépio feito montado, certo? Então a questão da lapinha do presépio de Natal foi criado por São Francisco de Assis e ele cria dessa forma, resgata o teatro. A Igreja Católica ela mantém essa representação do teatro que estava esquecido, né, no período das trevas, na primeira fase da Idade Média, e a Igreja Católica percebe que é um trunfo muito grande desenvolver e trabalhar o Evangelho, é, a história da Bíblia, desde o nascimento de Jesus, desde a Gênese, a parte de Adão e Eva, o Apocalipse, em forma de teatro. Era muito mais acessível para a população. No início, apenas fazia a representação cênica. Quando eles perceberam, a Igreja Católica, que podia traduzir os textos bíblicos para o idioma daquelas pessoas, isso da Europa, então tem um grande salto na evolução da língua. Isso já vai chegando aí para o período de 1500, que é quando começa o Renascimento, a era moderna das grandes navegações. E a Inglaterra, ela está surgindo com o inglês moderno. O inglês moderno, ele desponta como uma língua muito influente, uma língua muito forte a partir de 1500. Né? Nesse período, a Inglaterra ela passa por um processo de cristianização, e surge então aí o teatro elisabetano. Por que esse nome, teatro elisabetano? Era a rainha Elizabeth I, certo? Que vem toda essa sucessão de rainhas que a gente tem ainda hoje na Inglaterra, a rainha Elizabeth, certo? E então cria-se esse teatro e tem muitas pessoas desenvolvendo a linguagem teatral em Londres. Londres está efervescendo, Londres está passando por uma evolução, as pessoas deixando de lado o feudalismo, que vai resultar muito tempo depois
na Revolução Industrial, mas aí isso é outro ponto, certo? Vamos nos deter à questão mais do teatro. E as pessoas que trabalhavam com teatro da comédia dell'arte, elas usavam as carroças. Isso eu falei no episódio anterior. Então essas carroças, elas eram colocadas nas frentes das pousadas, certo? Que era das hospedarias ou os guildas, as guildas, como eram chamadas, que eram hospedarias retangulares, que tinha o portão principal, que as carroças entravam e ali a carroça ficava, os hóspedes, eles ficavam com seu material protegido. E os quartos eram em volta. Vejam que lembra muito a questão dos camarotes, certo? Que as pessoas constroem. Na Paraíba mesmo nós temos o Teatro Minerva de Areia, que tem essa estrutura dos camarotes em volta. O Santa Rosa de João Pessoa também tem essa estrutura. Então, os artistas perceberam que se eles colocassem a carroça que eles faziam na rua no fundo dessa hospedaria, eles atingiriam a população, aqueles hóspedes, que eles viriam para o pátio, e a população de fora. Então eles começariam a cobrar ingressos. Olha que interessante isso. Só que eles não estavam mais interessados em só representar os textos religiosos, os textos do catolicismo. Então eles são obrigados a se retirarem do território da cidade de Londres, e eles constroem um teatro. Então o primeiro teatro foi construído em 1576 por James Balbett. Ele teve essa grande ideia de construir um palco dentro, que não seria mais só uma hospedaria, que teria esse palco que nós conhecemos, né, que é chamado de palco italiano, porque ele foi adaptado para a estrutura depois mais moderna, mas é um palco inglês, e que tem 3 fundos, certo? A parte de trás, que a gente do teatro já chama de a rotunda, ou urdimento, e um segundo plano. Esse construtor, esse empresário, né, que teve essa visão, convida nesse momento um rapaz que estava despontando muito, né, que era William Shakespeare. Shakespeare, ele nasceu na cidade de Stratford-upon-Avon, certo? Ele era filho de John Shakespeare e de Mary Arden, né? E o pai dele era um comerciante muito importante. Ele era um luveiro, um vendedor de lã, de luvas, e um subprefeito da cidade de Stratford. Então Shakespeare, ele vai para Londres, ele quer ser ator, ele tem essa capacidade, esse movimento dele de trabalhar com arte, com dramaturgia. E aos 18 anos, Shakespeare casa com uma moça abastada. Ele foi muito esperto nesse sentido, porque ele casou, a família ficou, né, em Upavon, e ele foi para Londres para trabalhar com o Balbett, né, nessa construção desse teatro lá, né, nas redondezas de Londres. Shakespeare casa, o nome da esposa dele é Anne Hathaway, que lembra muito é o mesmo nome daquela atriz de Hollywood ultimamente, e eles tiveram 3 filhos. Teve Susana e os gêmeos Hamlet e Judith. Sim, Shakespeare, ele nasceu em 26 de abril de 1564, certo? E morreu em 23 de abril de 1616. Então Shakespeare viveu 52 anos, era já uma idade, ele já era um idoso para aquele momento, porque as pessoas nesse período elas morriam muito jovens. Então Shakespeare vai para lá e ele
cria toda uma dramaturgia e cria um espaço cênico de usar o fundo do palco, que a gente conhece a famosa cena do balcão do texto de Romeu e Julieta, que Julieta está em cima, não é, e Romeu embaixo, e tem a declaração de amor para eles, certo? Só um detalhe bem interessante, Shakespeare, quando ele morreu, ele deixou de herança para a esposa uma cama, a segunda melhor cama dele, porque a primeira ficou lá na família. E isso era uma tradição da época. Então, ele escreveu também no jazido, ele deixou escrito, eu quero ler para vocês o que ele deixou escrito no jazido e que está lá no túmulo, exatamente esse trecho, ó. Bom amigo, por Jesus abstente de profanar o corpo aqui enterrado. Bendito seja o homem que respeite estas pedras, e maldito o que remover meus ossos. É o epitáfio na tumba de Shakespeare. Então ainda está lá, ninguém mexe na tumba de Shakespeare, nos ossos, porque existe uma suposição de que, na verdade, William Shakespeare nunca existiu, que era um aglomerado de autores, de pessoas, inclusive Bacon e outros estudiosos e escritores, que fizeram essa construção dessa coletânea da grande obra de Shakespeare. Os 38 textos famosíssimos e vários poemas, vários trechos narrativos. Então, na próxima aula, a gente começa a debater sobre a obra de Shakespeare, tá certo? E esse grande pulo do teatro ocidental, do teatro contemporâneo, do teatro moderno, através da Inglaterra e de William Shakespeare. Fiquem todos bem, certo? Se cuidem e a gente se vê em breve. Lembrem-se da respiração, lembrem de todo o aquecimento, se alonguem, se exercitem, se alimentem bem, respirem, trabalhem respiração diafragmática, a dicção, e a gente se encontra em breve. Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Tchauzinho!